Culto racional eu não estou com vontade de perdoar, mas eu perdoo. Culto racional a minha emoção me diz para eu meter o pé em tudo, mas a minha razão me diz para eu ficar na posição e esperar Deus agir. A minha emoção está me mandar aquela pessoa para o inferno, mas a minha razão está me dizendo, não, fique na posição, abençoe os seus inimigos. Este é o culto racional. Vamos lá. Sempre que eu medito nessa palavra, que deu base para este culto de hoje, ela mexe muito comigo, e eu acho que ela é muito pertinente, e acredito que até profética para os dias de hoje, porque eu entendo que as coisas, elas, como Salomão fala no livro de Eclesiastes, o que aconteceu uma vez, torna a acontecer, e tudo que se fez um dia, vai se fazer de novo, ou seja, tudo se repete. Não existe nada novo debaixo do céu, não existe nada novo nesta terra, tudo que foi feito uma vez, será feito novamente. Então, o título dessa mensagem é, ofereça seus sacrifícios, mas não saia do Egito. Este é uma proposta maligna, satânica, e que o diabo tem feito essa mesma proposta nos dias de hoje. Todas as vezes que nós falamos sobre Egito, você já sabe que o Egito, ele configura o mundo, ele configura o mundo lá fora, ele configura as coisas terrenas e carnais. Em Êxodo 8, 25, quando Moisés está ali, conversando e pedindo para Faraó liberar o povo, para que o povo fosse adorar, você vai perceber um padrão, onde muitas vezes o Moisés ele faz um pedido, o Faraó diz que vai liberar e daqui a pouco volta atrás e não tem palavra e não firma na sua palavra. Só que em uma das suas propostas, Faraó faz uma proposta satânica, diabólica, e aqui Faraó ele é o próprio arquétipo de Satanás nos dias de hoje. Como você sabe, que todas as vezes que nós falamos de Faraó, nós estamos falando do arquétipo do diabo. Então, em Êxodo 8, 25, olha o que Faraó diz. Faraó chamou Moisés e Arão e disse, vão e ofereçam sacrifícios ao seu Deus. Repita comigo, mas sem sair desta terra. Essa é uma proposta que o diabo faz nos dias de hoje para mim, para você e para todos nós. E o que seria isso? Olha, você pode cultuar, você pode adorar, mas não saia do mundo. Você pode sim adorar, mas você não precisa sair totalmente do mundo. E, infelizmente nós vemos que isso é muito comum nos dias de hoje, onde nós vemos pessoas que no domingo elas estão adorando, mas na segunda-feira elas já estão se lambuzando e presas no pecado novamente. Nós vemos que às vezes pessoas que no domingo elas vêm na igreja, mas na sexta-feira elas estavam na balada. Então no domingo elas cultuam, mas na sexta-feira elas estavam bebendo, enchendo a cara, usando drogas, e é muito comum nós vermos isso no século 21, e eu acredito que essa é uma proposta que o diabo ele faz continuamente no nosso tempo, o que é esse tipo de culto? Repita comigo, o culto da conveniência. O que é o culto da conveniência? É aquilo que eu acho que é melhor, é aquilo que eu penso que é melhor, é aquilo que eu acho dentro de mim que é mais fácil, então eu fico com aquilo que eu acho mais fácil. Essa proposta de Faraó é a mesma que o diabo faz para nós, é mais ou menos assim, olha, você pode oferecer o seu sacrifício, mas você não precisa sair do mundo. Olha, você pode servir a Deus, mas você também vai servir a mim. Você pode servir ao Senhor, mas você vai continuar na escravidão, porque era essa proposta aqui que Faraó estava fazendo. Nós precisamos entender que quando nos achegamos a Cristo, nós somos livres e libertos do pecado. Só que tem gente que ainda assim, elas adoram, mas ainda assim são cativas e presas pelo pecado. As escrituras dizem, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
Ou seja, se genuinamente, se verdadeiramente Jesus Cristo te libertou, você é livre, o pecado já não te amarra, o pecado já não te prende. E a proposta de Faraó para esta geração e para este tempo é a mesma coisa. E você pode perceber que neste nosso tempo, o tempo em que vivemos, é muito comum nós vermos igrejas, vermos lugares que implementam a cultura do mundo dentro das igrejas, que é a mesma proposta que Faraó estava fazendo. Olha, você adora, mas você não precisa sair totalmente do Egito, você não precisa sair totalmente do mundo, nós vamos trazer um pouco do mundo para aqui dentro, ou nós vamos trazer um pouco do mundo para a igreja, e aí nós ficamos neste culto misto, neste culto bagunçado, onde nós temos um elemento aqui do verdadeiro cristianismo, mas também nós temos alguns elementos do mundo, onde nós temos um elemento dessa religião, mas também nós temos um elemento aqui pagão. E isso chama-se sincretismo religioso. O que é o sincretismo religioso? É quando você mistura as coisas. Tem gente que às vezes acha que é coisa de Deus, mas tem mais a ver com adivinhação do que propriamente com o Espírito do Senhor se movendo. Então, essa proposta de Satanás, ele continua fazendo nos dias de hoje. Ou seja, olha, você pode adorar, mas não saia do Egito. Então é mais ou menos aquele ditado, é o crente Raimundo, que é um pé na igreja e o outro no mundo. É quando você está dividido, o seu coração é dividido. E nós precisamos entender que nós não podemos servir a dois senhores. Ou eu sirvo ao Senhor, ou eu sirvo um outro Deus. Ou eu sirvo a Jesus Cristo, ou eu vou servir um outro Deus. Vou servir o dinheiro, vou servir o sexo, vou servir a prostituição, vou servir qualquer outra coisa. Ou eu sirvo a Jesus, ou eu sirvo um outro Deus. O nosso coração ele não pode ser dividido. E a realidade é que nós vivemos um tempo de corações divididos, onde as pessoas elas querem o melhor dos dois mundos, onde elas querem estar no Egito, mas elas também querem estar na igreja. Elas querem estar no Egito porque o Egito é o prazer imediato, o prazer hedonista, que é aquele prazer de agora, mas ela também quer aliviar a consciência dela de estar na igreja. Ela também quer aliviar a consciência dela, aonde ela fala assim, não, eu estou fazendo o que, eu estou estimulando aqui, eu estou tendo um estímulo, então isso está massageando o meu ego. E é muito comum nós vermos o quê? Por que isso tem crescido nos dias de hoje? Porque isso tem crescido juntamente com o evangelho de Porta Larga. Porque a pessoa, ela está no mundo, mas ela busca um lugar para congregar, que não vai falar de pecado para ela, que não vai apontar os erros, que não vai pregar o verdadeiro evangelho e que vai dizer, continue assim, você vai vencer, Jesus vai te prosperar. Não, esse Jesus não existe. Esse Jesus que está mais preocupado em te fazer ter sucesso do que te tornar santo é um Jesus mentiroso, é um Jesus de barro, é um Jesus como se fosse aquele bezerro de ouro que Arão fez no passado. E nós precisamos entender a profundidade disso, porque o Senhor nos chama para este lugar de entrega, não é sobre as minhas ações, mas sobre o meu coração, é o que o meu coração está fazendo, não o que as minhas mãos estão fazendo, é o que vem por trás, é o que está dentro no meu íntimo. Só que é muito comum nós vermos isso, por quê? No domingo eu vou na igreja, eu escuto lá uma palavra e está tudo bem, porque a palavra que estão pregando para mim é que eu vou vencer, é que vai dar tudo certo, é que eu vou ser vitorioso. Não. Cuidado, se você está em pecado, sua vida está em desconcerto, quem pode estar financiando a sua vitória não é o Senhor, é o próprio diabo. E eu tenho falado isso há meses, tenho falado isso há muito tempo. Espera aí, o Senhor, Ele está interessado em primeiro lugar a reproduzir um povo que seja igual ao seu Filho Jesus Cristo. Esse é o principal desejo de Deus. Nós estamos falando isso há semanas isso tem vindo nos sermões da igreja, que o desejo de Deus é reproduzir outros como o seu Filho Jesus Cristo. E a pergunta é que desde quando nós nos achegamos ao Senhor, nos convertemos, o quanto nós estamos mais parecidos com Jesus, o quanto nós nos tornamos mais semelhantes ao seu Filho, o quanto nós nos tornamos mais semelhantes ao Cristo, ou não, ou cada vez mais eu estou nesse limbo, eu não sei o que eu quero, ora eu quero aqui, ora eu quero lá, eu quero um pouco daqui, um pouco da outra coisa. Não, o Senhor nos chama para ver uma vida separada, o Senhor nos chama para ver uma vida que nós vamos nos separar. Não tem como eu viver o evangelho da conveniência,
Só que tem muitas pessoas que pregam o evangelho da conveniência. Tem muitas pessoas que gostam do evangelho da conveniência. Porque o evangelho da conveniência ele não te confronta. O evangelho da conveniência não expurga o pecado que é em você. Ele não fala de pecado. Ele não fala do seu erro. Ele não expõe as suas misérias. Ele diz que você é bom, que você é bonito, que você pode tudo. Não, não é assim. Nós não somos bons. A nossa natureza não é boa. A nossa natureza é carnal, caída, falida. E nós precisamos entender que é isso que somos. E é justamente essa crise de consciência que nos leva a entender que precisamos de Jesus Cristo, que precisamos de um Salvador. É porque nós temos a consciência de que somos miseráveis, fracos, inúteis, que nós reconhecemos que precisamos de Jesus para sermos salvos. Porque por nós mesmos nós não vamos ser salvos. Pela minha força, pela sua força, pela força do seu braço, nós vamos fracassar, nós vamos cair. E o Senhor nos chama para viver uma vida separada. O Senhor nos chama para viver um culto genuíno, verdadeiro. E não um culto misto, não um culto onde é o culto da minha conveniência. Eu faço aquilo que é mais fácil para mim. Em Romanos 12:1, Paulo diz assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Paulo não está falando de um culto emocional. Paulo não está falando de um culto que mexe com as suas emoções, porque o culto que mexe com as nossas emoções apenas e não nos transforma. Ele é um culto que tem muito mais a ver com dopamina do que propriamente com qualquer outra coisa. É um culto que tem muito mais a ver com estímulos. Eu sempre estou precisando de um estímulo, eu preciso de um estímulo, eu preciso de um estímulo, eu preciso de um estímulo. Eu exalto muito mais o sentir do que a obediência. Eu preciso sentir para obedecer. Não, eu não preciso sentir para obedecer, eu primeiro obedeço, acima de tudo. Eu não preciso sentir Deus comigo para saber que Ele está comigo. Isso é maturidade. E o Senhor nos chama para esse lugar de maturidade. O Senhor nos chama para esse lugar onde nós vamos viver essa fé madura. Espera aí, o culto racional. O culto racional é o quê? É que nós venhamos nos oferecer como sacrifícios vivos, em que nós venhamos nos colocar nessa posição e dizer: Senhor, eu me entrego, a minha vida é tua, meu corpo é teu, eu estou aqui, eu passo por cima da minha carne, eu passo por cima das minhas emoções, eu passo por cima do que eu estou sentindo, para te adorar, para te cultuar. Versículo 2, não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que Paulo está nos ensinando? Ele está nos ensinando, nos convidando a não cultuar como o mundo cultua. Em outras palavras, e parafraseando e juntando com o raciocínio que estamos construindo, Paulo está nos ensinando a não cultuar como o Egito cultua. Paulo está nos ensinando a não cultuar como o faraó cultuava. Paulo está falando para o povo de Roma, ele está falando para os romanos. E os romanos tinham uma cultura greco-romana, uma cultura pagã, onde as suas ações elas tinham muito mais a ver com o tamanho da oferenda que eles faziam para a entidade. E quanto maior era a oferenda, e quanto mais eles oravam aquela oferenda, quanto mais eles falavam para aquela oferenda, mais eles achavam que a oferenda tinha a obrigação de fazer por eles. E Paulo está dizendo, esquece tudo o que vocês acham que sabem sobre culto. O culto racional é esse aqui, que vocês se ofereçam, que é o coração, é uma entrega de coração, não tem nada a ver com o sacrifício externo. E aí nós podemos juntar com o que Jesus fala em Mateus 6, que ele fala, olha, não façam como os pagãos, que ficam usando as suas repetições vãs e que acham que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não é pelo meu muito falar, não é pelo quanto eu oferto, não é por nada disso, é pelo quanto o meu coração está nisso, que eu serei ouvido, aceito, recebido ou não. A Bíblia fala no livro de Romanos que muitas vezes o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Significa que tem vezes que nós não vamos conseguir nem abrir a nossa boca, mas o nosso Espírito, o Espírito Santo em nós, está intercedendo por nós. E muitas vezes, nós vamos nem conseguir falar, mas nós já estamos orando. Às vezes você não vai sair nenhuma palavra, mas o seu coração está orando, o seu coração está adorando, o seu coração está ali rendido diante do Senhor e o Senhor está recebendo isso. Ele está intercedendo, o Espírito intercede por você quando você não consegue falar e às vezes você só chora.
Às vezes você está num nível de dor tão grande que você vai para orar e falar com o Senhor, você não consegue nem falar, você só chora, você só derrama lágrimas. Só que ali o Senhor está intercedendo por você, o Espírito intercede por você. Então, o que Paulo está nos ensinando, olha, não é para vocês cultuarem como os romanos cultuam, não é para vocês adorarem como eles adoram, não é para vocês cultuarem como eles cultuam, é para vocês fazerem do modo do Senhor. E como é? Oferecendo o seu corpo como sacrifício vivo. Espera aí, o que é culto racional? Culto racional é, eu não estou com vontade de perdoar, mas eu perdoo. Culto racional é, a minha emoção me diz para eu meter o pé em tudo, mas a minha razão me diz para eu ficar na posição e esperar Deus agir. A minha emoção está me mandar aquela pessoa para o inferno, mas a minha razão está me dizendo, não, fique na posição, abençoe os seus inimigos. Este é o culto racional. Significa que então quando você perdoa, você está cultuando. Significa que quando você libera perdão à pessoa, você está adorando. Significa que quando você ora pelos seus inimigos, por aquelas pessoas que te feriram, você está adorando também. Então este é o culto racional. Nós precisamos entender que talvez essa é talvez no século 21 uma das maiores investidas do diabo. É este culto. Espera aí. É oferecer essa proposta, você pode adorar, mas você não precisa sair do mundo. Você pode adorar, você pode ter o melhor dos dois mundos. Mentira. Mentira, e eu vou te provar com a Bíblia. 2 Coríntios 6,16. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivo, como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Essa aqui é uma promessa que nós veremos se cumprir lá em Apocalipse 22. Quando a Bíblia fala que a nova Jerusalém que desce do céu e Deus estabelece ali no meio do povo o seu tabernáculo, ou seja, Deus anda no meio do povo. Assim como foi no Éden, Deus andava no meio do jardim. O desejo de Deus é restaurar exatamente isso. Deus habitando no meio do seu povo. Deus andando no meio do povo. Então, esta passagem é uma profecia, é uma palavra, é uma promessa de Deus restituirá todas as coisas. Porém, você precisa lembrar. Olha aqui para mim um minuto para você não perder o raciocínio. Quando nós falamos dos eventos finais, por que Jesus vai governar daqui durante 1000 anos? Juntamente conosco, para colocar em ordem todas as coisas. Quando tudo estiver preparado, a terra está assim, um brinco. Aí o Deus Pai vem, desce e estabelece o seu tabernáculo aqui. Significa que aqui não vai ter impureza, não vai ter nada, porque Jesus vai ter colocado tudo em ordem. Vai ter vencido Satanás, vai ter vencido o falso profeta, vai ter lançado ele definitivamente no lago de fogo e enxofre, vai ter destruído todos os seus exércitos, tudo. Jesus vai preparar tudo. Então não vai ter impureza, não vai ter injustiça, não vai ter nada, porque Jesus vai ter colocado tudo no seu devido lugar. E aí o Deus Pai desce e estabelece o seu tabernáculo neste lugar. Aí, olha o que diz. Por isso, ou seja, eu habitarei no meio de vocês. Por isso, o Senhor diz, saiam do meio deles, separem-se deles, não toquem em coisa impura, e eu os receberei. Para que Deus habite no nosso meio, é necessário haver separação e santificação. Para que Deus habite no nosso meio, é necessário que haja uma separação total. Então, por isso que eu não posso adorar no Egito, por isso que eu não posso adorar lá no Egito, por isso que eu não posso ter um pé no Egito e um pé na adoração, porque ou é uma coisa ou é outra, ou é uma coisa ou é outra completamente contrária. Então, o Senhor está deixando claro que a separação é uma coisa necessária se eu desejo que Deus habite no meio da minha vida. Se eu desejo que Deus habite em mim, eu preciso me separar. A palavra santo significa separado. Quando você pega a palavra em hebraico santo, ela é kadosh, ela significa. Kadosh, ela é justamente, se você dividir a palavra, a etimologia da palavra é de cortar, é de separar, é de dividir. Então, o Deus nos chama, Deus é um Deus santo, Deus é um Deus separado.
E o Senhor nos chama também para sermos um povo santo, zeloso e de boas obras. Então, vamos pensar assim, esse negócio de que muitas vezes a pessoa ela vem na igreja no domingo, mas ela vive uma vida lá fora durante toda a semana, às vezes na sexta-feira bebeu, encheu a cara, usou droga, mas no domingo está lá chorando no culto. Não é diferente do que muitos católicos, e possivelmente até você já fez no passado. Aonde você, no carnaval, por exemplo, você esbaldou, bebeu, fumou, fez sexo, arrebentou com tudo. Aí depois, não, porque agora eu vou tirar, é quaresma, né, que fala, vou tirar a quaresma. Não vou comer carne para me purificar para Páscoa. Não é diferente. Às vezes a gente olha e fala assim, você acha que isso resolve? Mas tem crente que age assim. Tem crente, infelizmente, crente, entre aspas, que age da mesma forma. Espera aí, eu vou lá, eu faço, eu frito, eu asso durante a semana inteira, mas no domingo eu vou no culto, eu vou chorar, eu vou sentir a presença de Deus, arrepiei, mas na segunda-feira eu estou sendo o mesmo endemoniado, na segunda-feira eu estou usando droga do mesmo jeito, na segunda-feira eu estou fazendo sexo ilícito, fora do casamento da mesma forma. Não, mas eu arrepiei, eu senti a presença de Deus. E quem disse que arrepiar é sinônimo de que você tem a presença de Deus ou sentiu ela? A presença de Deus ela é confirmada em nós quando nós mudamos, quando nós somos diferentes, quando nós damos fruto. Não adianta nada você me dizer que sente um arrepio se você não tem Gálatas 5:22 na sua vida, que é o fruto do Espírito. Se você não é longânimo, se você não ama, se você não tem domínio próprio, se você não tem autocontrole. Não vem me dizer que você é cheio do Espírito se você não tem o fruto do Espírito, porque uma pessoa que é regenerada, nascida de novo, necessariamente ela precisa ter o fruto do Espírito. Então, não é diferente do que acontece, porque às vezes o cara, ele critica o católico, mas ele age igual. Ele fala, você acha, vai ficar sem comer carne, vai resolver alguma coisa, mas você acha que vir na igreja uma vez por semana e viver a tua vida lá fora, do jeito que você vive, você acha que é a mesma coisa. Você acha que você pode adorar como o faraó ensinou? Espera aí, pode ir adorar, mas não sai do Egito, fica por aqui. A gente fica aqui, misturando. Eu e você ficamos juntos, sem libertação. Não, nós precisamos sair deste lugar. Satanás oferece para nós um culto, que nós vamos cultuar, nós vamos adorar, mas nós não somos libertos. Que tipo de culto é esse? Você tem noção que é a mesma coisa que acontece? Tem gente que vem, que adora, que cultua, mas não é liberto. Que culto é esse que você adora, mas não é liberto? Que culto é esse que você exalta, mas você não é liberto? Que culto é esse que você vem, você chora e você não muda? Que culto é esse que você vem, ergue as mãos para o céu, louva, ai meu Deus, eu te amo, o Senhor é meu Senhor, você não é regenerado? Isso não é culto, isso é emoção, isso é dopamina, isso é mexendo com as suas emoções aqui dentro. Não, o Senhor está nos falando, nós precisamos cultuar, mas sermos livres das amarras do pecado, livres. Espera aí, o que o faraó estava oferecendo a este povo? Um culto sem êxodo. Êxodo significa libertação, êxodo significa mudança. Ele estava falando assim, vocês podem cultuar, mas não saiam da escravidão do Egito. Tem gente que até no domingo chora, adora e louva o Senhor, mas ainda está sendo escravizado por Faraó durante a semana. E de verdade, esses são os melhores para o diabo. Por quê? Eu convenci ele de que ele está fazendo o que é certo. Eu convenci ele de que o que ele está agindo está correto. Você acha mesmo que o Senhor tem para nós um culto, onde nós cultuamos, nós choramos, nós adoramos, e a gente não muda? Que culto é esse? Que culto miserável é esse? Que Jesus é esse que não te liberta? Que Jesus é esse que não te muda por completo? Que Jesus é esse que não te constrange a ser diferente? Que Jesus é esse que não te muda de dentro para fora? Que Jesus é esse que você vem, você chora, mas ele não te constrange a você abandonar o pecado, a você tirar a carne, a você abandonar tudo aquilo que você sabe que não presta na tua vida? É um Jesus falso, é um bezerro de ouro que não existe. Não, o Senhor nos chama para ir para este lugar. Infelizmente, como eu disse, não é diferente do que Jesus fala sobre a porta larga. O que Faraó ofereceu é justamente a porta larga, é o culto fácil, é o culto da conveniência. Mateus 7,13, entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso, é o caminho que conduz para a perdição.
e são muitos os que entram por ela. Infelizmente, Jesus está deixando claro que o acesso mais fácil é o que a massa de manobra deseja. O acesso mais fácil, ou seja, a conveniência, é o que as pessoas buscam nos dias de hoje. Ainda mais no tempo em que nós vivemos. Ainda mais no tempo em que nós vivemos aqui. Porque você vê que Jesus deixa claro, ó, entrem, ele não está dando uma sugestão, ele está dando uma ordem. Se você ler o texto comigo, ó, entrem pela porta estreita. Ele está dando uma ordem, ele está dando uma direção. Está falando, não, você não tem opção, entre pela estreita. Não é, olha, se você quiser, entre pela estreita. Não, ele está dizendo que só tem um caminho, a porta estreita. Só tem um caminho, o evangelho de cruz, o evangelho de renúncia. Só que muitos pregam um evangelho que não tem cruz, um evangelho que não tem renúncia, um evangelho que não tem confronto com o pecado. E esse evangelho é o evangelho da porta larga. E aí, na sequência, você vê que ele fala, espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que o encontram. Aqui está escrito os falsos profetas ali, porque eu acabei copiando, é o título, é o subtítulo do que vem embaixo. Então, por isso que está errado. Versículo 15, que fala sobre os falsos profetas. Cuidado com os falsos profetas que se apresentam a vocês disfarçados de ovelha, mas por dentro são lobos vorazes. Vamos lá, vamos pensar com a cronologia bíblica. Por que você acha que no versículo 15 Jesus está falando de falso profeta e no versículo 14 ele está falando de porta larga e porta estreita? Porque uma coisa está relacionada à outra. Um falso profeta é um arquétipo de Faraó, é um arquétipo do anticristo e vai sempre te conduzir para uma porta larga. Vai sempre te conduzir para um culto que mexe muito mais com as suas emoções do que com a mudança interna verdadeira. Às vezes quando a gente lê, parece que são assuntos desconexos, mas não é. Tem correlação total uma coisa com a outra. Porque é o falso profeta que te conduz para uma porta larga. É o falso profeta que vai passar a mão na tua cabeça e não vai confrontar o seu pecado. É o falso profeta que vai te conduzir para um caminho largo, confortável e da conveniência. E por que eu falo isso? Porque biblicamente dizendo foi assim. Jeroboão foi assim. O próprio Mica, do livro de Juízes, foi assim. Foram homens que são arquétipos de falsos profetas que conduziram o povo para um culto da conveniência, que conduziram o povo para um culto mais fácil, que conduziram o povo para um culto mais confortável para a sua carne. Então nós precisamos entender o que o Senhor está falando conosco. O foco dos falsos profetas é nos conduzir a fazer exatamente o que Faraó propôs a Moisés. Oferecer um tipo de sacrifício sem sair do mundo. Oferecer um tipo de sacrifício que é pela porta larga, não pela estreita. O livro de Juízes, ele fica marcado por isso. Por um povo que fazia, cultuava do seu jeito e do seu modo. Talvez uma das respostas porque o livro de Juízes é um fracasso da história de Israel é justamente pela um dos últimos versículos de Juízes. Juízes 21, 25 diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel. Repita comigo: cada um fazia o que achava mais certo. Sabe aquela falsa percepção? Eu acho que não é bem assim. Era isso que acontecia em Israel. E por isso a nação era uma desgraça. Porque cada um fazia o que achava melhor. Cada um fazia o que achava que era certo. Cada um fazia o que na sua mente, sabe aquela coisa que a Bíblia fala muito? De fazer da sua cabeça? Aqui a pessoa está fazendo na cabeça dela. Estou fazendo na minha cabeça. É do jeito que eu acho, é o jeito que eu penso, é o jeito que eu... sabe que eu acho que não é bem assim. Não, a Bíblia não está em votação. Ela não está em pauta. Ela tem protocolos. Deus tem protocolo. Deus funciona de uma forma. E aqui você vê um tempo caótico em Israel. Por quê? Porque cada um fazia o que achava melhor. Por quê? Não tinha rei. Esse povo já não vivia mais sobre a direção de Deus. Eles não viviam sobre a direção do rei supremo, eles viviam sobre a direção do seu estômago. Não é diferente do que Paulo fala para Timóteo. Paulo diz que chegaria um tempo em que o Deus seria o próprio ventre desse povo. Isso, centenas de anos na frente. Paulo só estava dizendo a mesma coisa que acontecia lá no passado. Só que
profetizando e apontando para o tempo nosso que nós estamos hoje, que chegaria um tempo em que se levantariam homens que o seu Deus seria o seu ventre, ou seja, seria as suas vontades, seria os seus desejos, seria o que melhor lhe apraz, mas isso é o que sempre aconteceu ao longo da história, onde falsos profetas, homens e pessoas se levantam para fazer aquilo que melhor lhe apraz, fazer aquilo que melhor satisfaz o seu estômago, o seu ventre. O Deus deles era o ventre, e essa é a inclinação de todos nós. A inclinação de todos nós é ter o ídolo do nosso ventre. O ídolo do nosso ventre é o quê? É o que eu acho melhor, é o que eu quero, é o que eu me sinto mais confortável em fazer, é o que não me tira da minha zona de conforto. Isso é o Deus do nosso século. Capítulo 17 do livro de Juízes. E assim este homem, Mica, ó profundo descaso e desgraça de Israel. E assim este homem Mica, repita comigo, veio a ter um santuário. Já sabe que aqui já deu errado, né? O cara fez um santuário para ele. Em outras palavras, ele customizou o culto do jeito dele. Espera aí, vou fazer do meu jeito, então eu vou fazer o meu próprio culto. Vou fazer meu próprio estilo de adoração. É diferente do que a gente vê hoje? Gente que fala, não, mas eu não cultuo assim. Ah, mas eu não faço desse jeito. Não, tem gente que faz como Mica fez. E olha o que vem na sequência, só pior. Fez uma estola sacerdotal, tudo que imita o culto verdadeiro. Fez uma estola sacerdotal, alguns ídolos do lar. Sabe o que é ídolos do lar? São ídolos ocultos em casa. Alguns ídolos do lar e consagrou um de seus filhos para ser sacerdote. Maravilhoso, pronto, está feito. Peraí, eu levanto aqui meu filho vai ser sacerdote do meu culto. Versículo 6. Naqueles dias, e aí o Senhor vem e deixa registrado o mesmo versículo. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. Você vê que aqui a percepção moral de Mica era distorcida, era o que ele achava que era certo. Peraí, eu acho que o meu jeito de cultuar é mais certo que o jeito do Senhor, então eu vou fazer do meu jeito. Capítulo 17, versículo 7. Havia um jovem em Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita, estrangeiro naquele lugar. Este homem partiu da cidade de Belém de Judá em busca de outro lugar para morar. E assim, seguindo o seu caminho, chegou à região montanhosa de Efraim, até a casa de Mica. Primeiro ponto, aqui você já vê o descaso e a ruína espiritual que Israel estava. Primeiro ponto, se você ler assim, você passar pela leitura, você não vai perceber. Mas se você prestar atenção nos detalhes, aqui está falando que um jovem levita, os levitas, eles estavam a serviço de quem? Do Senhor. Aonde eles tinham que ficar? Perto de onde a arca estava. Aonde eles tinham que ficar? Perto de onde o Senhor estava. Então eles tinham que ministrar perante o Senhor. E aqui vê um homem, um levita, um homem de Deus desfocado. Vê um homem de Deus que estava focado em coisas erradas, que estava fora da sua posição, fora do seu chamado, fora do que ele foi chamado para fazer. Porque você vê, ele partiu da cidade em busca de um outro lugar para morar. Em busca do quê? Da conveniência. Será que não existem sacerdotes nos dias de hoje que buscam a conveniência? Será que nós, como sacerdotes em casa, como homens, por exemplo, muitas vezes não buscamos o que é nossa conveniência? Aí, você vê que esse levita não estava na sua posição, o que mostra distração, o que mostra que o sacerdócio de Israel estava corrompido, destruído, e mostrava o fracasso que Israel se encontrava. Só que também, nós vemos pessoas como este líder, como este levita, porque são líderes que só querem o sustento do evangelho, e não o preço de viver uma vida rendida e aos pés de Jesus Cristo. Versículo 9, e Mica lhe perguntou, de onde você vem? E ele respondeu, sou levita de Belém de Judá, e estou procurando um lugar para morar. Versículo 10, então Mica lhe disse, fique comigo, como meu conselheiro e sacerdote, e eu lhe darei 10 moedas de prata por ano, roupa e sustento. O levita entrou, consentiu em ficar com aquele homem, e o jovem era para ele como um de seus filhos. Mica consagrou o jovem levita, que passou a ser o seu sacerdote, e o jovem ficou na casa de Mica. Então Mica disse, agora sei que o Senhor me fará bem,
Porque tem um levita como sacerdote. Você vê que o Mica fez uma proposta da conveniência, o sacerdote já estava, o levita já estava corrompido, então o Mica faz o quê? Vamos customizar tudo aqui, vamos organizar o nosso próprio culto. Vou te consagrar sacerdote, você cultua aqui, a gente oferece o sacrifício para os nossos deuses, aqui está tudo certo. E a gente segue. E ainda, você vê que mistura, porque tem gente que faz isso, tem crente que é crente feiticeiro desse jeito, que mistura aquilo que é do Senhor com coisa que não tem nada a ver, que Deus não falou, porque ele virou e falou aqui, ó, agora sei que o Senhor me fará bem, porque tem um levita como sacerdote. Olha que coisa louca. Misturando, peraí, o levita faz uma coisa, não, eu levantei esse cara como sacerdote, vai ser o meu sacerdote. Um caos total, completo. Só que às vezes a gente olha para a palavra e a gente fala, uau, como pôde acontecer isso? Mas isso se repete nos dias de hoje. Isso acontece hoje e isso não pode acontecer. Porque aqui nós vemos um homem que customizou um culto, que fez um culto do seu próprio jeito, conforme suas próprias vontades. Quantas vezes, você seja muito sincero, quantas vezes eu e você viemos cultuar do nosso jeito? Viemos cultuar da nossa forma. Viemos adorar ainda com muitas sequelas do mundo. Ou muitas vezes nós viemos aqui fazer do jeito que nós achávamos que era melhor. Porque na nossa cabeça nós falamos assim, Deus não é assim, né? Não precisa de tudo isso. Não, nós precisamos sair deste lugar de conveniência. E eu poderia citar um outro exemplo, que é o de Jeroboão, que ainda a Bíblia citou no encerramento do jejum. Que o Jeroboão, o que ele fez? Ele vai lá e fala assim, não, ao invés de vocês subirem para Jerusalém, para ofertar, para sacrificar, não precisa, vou fazer um bezerro aqui, vocês sacrificam aqui. O culto da conveniência. Não, para servir ao Senhor tem um preço, e Jesus já deixou bem claro qual é, uma cruz bem pesada. Só que muitos querem servir ao Senhor sem cruz. Muitos querem servir ao Senhor sem renúncia. Muitos querem servir ao Senhor só pelos benefícios, mas não estão dispostos a levar a cruz que acompanha o verdadeiro evangelho. Seguir a Jesus Cristo não é fácil, é difícil. Seguir a Jesus Cristo não é fácil, porque você vai ter que morrer para você, morrer para as suas vontades, morrer para o seu eu, perdoar os seus inimigos, orar pelos seus inimigos. E o Senhor me chama para este culto, não o culto da conveniência, não o culto que eu acho melhor, mas o culto verdadeiro, o culto que procede do coração, e não o culto que procede de ações mecânicas que não nos levam a lugar nenhum. Amém? Se coloque de pé. Versículo 27 de 1 Reis 12. Se este povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deles se voltará para o Senhor deles, para Roboão, rei de Judá, e eles me matarão. Por isso, depois de se aconselhar com quem? Com Satanás, né? Só se for. Depois de se aconselhar, o rei fez 2 bezerros de ouro, e disse ao povo, basta de subir a Jerusalém. Eis aqui os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês da terra do Egito. Aqui nós vemos o mesmo padrão de Arão. Você vê que foi a mesma frase. Ó os deuses aí que tiraram vocês do Egito. Será que eles não aprenderam com o erro? Não, não aprenderam. E aí no versículo 29, pois um em Betel e outro em Dan. E isso se tornou um pecado, pois o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. 1 Reis 13:33. Depois dessas coisas, Jeroboão ainda persistiu em seu mau caminho e continuou a constituir pessoas tiradas do meio do povo como sacerdotes para os lugares altos. Sabe aquela história? Vou levantar um pastor aqui, vou levantar o cara aqui aleatoriamente aqui, só para fazer o meu culto aqui. A mesma coisa que Mica fez. Você vê que o mesmo padrão se repetiu. Levanta sacerdotes segundo o que acha melhor. Levanta sacerdotes da conveniência. Está igual o Acabe, que quando ele se junta lá com Josafá,
Josafá pergunta, não tem nenhum profeta para a gente consultar? E Acabe vira e responde, até tem, mas tem um aqui que nunca profetiza coisa que eu gosto. E aí ele se cercou de falsos profetas só para bajular ele e falar aquilo que ele queria ouvir. Queria vencer, queria crescer. Profeta da conveniência. E isso é muito comum nos dias de hoje. Profetas da conveniência. Profetas que profetizam pela conveniência. Que você vai vencer, que você vai ser melhor, que você é o melhor, que Deus tem vitória para você. Profeta da conveniência, mais ou menos assim, né? Porque eu sei, o Senhor está aqui me falando que você está passando por uma luta, mas você vai vencer. Todo mundo está passando por uma luta. Todo mundo tem uma luta. E tem gente que pelo emocional e por não conhecer a Deus, cai nesse tipo de conversa fiada. Não estou dizendo que não exista, não, a gente acredita, nós vivemos nesse profético, mas nós precisamos, palavra que pregamos ainda há algumas semanas, precisamos do espírito da tribo de Issacar, discernir os tempos e as estações, mas mais do que isso, ter um discernimento de espíritos, um discernimento profético do que está acontecendo. Discernir e provar os espíritos, como a Bíblia diz. O Senhor nos chama para este lugar. O sistema de Jeroboão atua nos dias de hoje, onde muitos levantam sacerdotes segundo os seus próprios desejos. A liderança de Jeroboão não foi uma liderança com base no que estava escrito, mas uma liderança com base no coração. E você já sabe que o coração é enganoso. Só que para nós orarmos, existe uma profecia contra a casa de Jeroboão. Quando o Senhor viu como Jeroboão estava conduzindo, vem assim no capítulo 13, versículo 1. Eis que por ordem do Senhor, um homem de Deus foi a Judá e a Betel. Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Por ordem do Senhor, o profeta clamou contra o altar, ou seja, ele denunciou aquele altar idólatra, pagão. Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, e em cima de você ele sacrificará os sacerdotes dos lugares altos que queimam incenso em cima de você. Ossos humanos serão queimados em cima de você. Josias foi um rei, se não me falha a memória, eu não me lembro, eu tinha até anotado na minha Bíblia, mas eu não estou com ela aqui, está na minha outra Bíblia. Se não me falha a memória, Josias foi profetizado 300 anos antes, de 200 a 300 anos antes. A vida desse homem foi profetizada, e a profecia que acompanhava a vida dele era essa, que ele iria quebrar com esse sistema falido religioso, que ele iria quebrar com esse sistema maldito de culto. E Josias aponta para um homem, para Jesus Cristo. Assim como Jesus foi profetizado antes do seu nascimento, Josias também. Assim como Jesus chegou provocando uma enorme, profunda reforma religiosa, Josias também. Josias foi um rei incrível. A Bíblia fala que nunca antes se levantou um como ele, nem depois. Josias é um tipo de rei messiânico, que limpou Jerusalém, que limpou Israel. Não é diferente do que Jesus está fazendo nos nossos tempos, no nosso tempo. E eu acredito que isso é muito profético. Jesus vai virar muitas mesas, vai purificar muitos templos, vai purificar cultos, porque quando Jesus chega lá e ele purifica o templo, era isso que ele estava falando. Porque ali também estava acontecendo o culto da conveniência. Por que tinha um monte de cambista ali? Porque eles estavam vendendo os animais para eles sacrificarem. Você não precisa mais viajar com o seu animal para levar para sacrificar, não. Chega até aqui, compra o teu sacrifíciozinho, oferece, alivia a tua consciência e vai embora. E Jesus chega dando chicotada em todo mundo, virando a mesa e falando: vocês fizeram da casa de meu pai um covil de ladrões.
Jesus chega denunciando esse sistema religioso falido, desgraçado. E eu acredito que isso é profético para o nosso tempo, que Jesus vai virar as mesas. Jesus vai virar as mesas e vai purificar muitos templos, voltando para o culto verdadeiro, genuíno, o culto que procede de um coração e não de um ritual, o culto que procede de uma relação íntima e profunda, não um culto que procede de uma ação externa. Não, o Senhor não nos chama para fazer este culto, essa adoração da conveniência. Jesus Cristo não adorou o Pai na conveniência, Ele adorou o Pai na dor. Ele foi espancado, mutilado, açoitado por mim e por você, e Ele nesse nível de obediência, Ele estava adorando. Eu não adoro fazendo aquilo que eu acho que é bom, eu adoro obedecendo mesmo a meio a dor. Adoração é obediência, é quando eu obedeço, é quando eu me sujeito, é quando eu obedeço, quando a minha carne diz não. Isso é adoração, isso é adoração sincera e profunda, e o Senhor nos chama para este lugar. Jesus vai virar muitas mesas no nosso tempo, e eu oro, Senhor, para que isso aconteça depressa, para que o Senhor vire mesas, para que o Senhor faça uma reviravolta, para que o Senhor chegue dando chicotada em todo mundo mesmo, e transformando todas as coisas. E o que mais me impacta, é que neste mesmo versículo, que Jesus, Mateus 21:12, Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam, derrubou as mesas dos cambistas e a cadeira dos que vendiam pombas, e lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores, ladrões, um covil de ladrão. Jesus estava expondo a adoração falsa, facilitada, o culto da conveniência. Sabe aquele sacrificar sem sacrificar? Sabe aquele obedecer sem obedecer? Sabe aquele adorar sem adorar? Isso é muito comum nos nossos dias. O que é um adorar e adorar? Eu canto, mas eu não adoro. O que é um obedecer, mas eu não obedeço? Eu obedeço, mas obedeço parcialmente. Obediência parcial é desobediência. Que tipo de culto o Senhor tem nos ensinado? Que tipo de culto o Senhor está falando? Só que sabe o que mais me impacta? Ao mesmo tempo que Jesus vira essas mesas, senta chicote em todo mundo e denuncia esse culto falso, desgraçado e miserável, na sequência Jesus fala sobre o que é o verdadeiro culto. Passa. Desculpa, volta. Isso. Não. Isso. Mas quando os principais sacerdotes e os escribas viram as maravilhas que Jesus fazia, e as crianças que gritavam no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignadas e perguntaram a Jesus: você está ouvindo o que estão dizendo? Jesus respondeu: sim. Vocês nunca leram? Da boca dos pequeninos e as crianças de peito tiraste o perfeito louvor? Entendeu o que aconteceu aqui? As crianças estavam cantando Hosana, e Hosana significa salva-nos. As crianças estavam reconhecendo Jesus como Messias, e eles estavam clamando: oh Senhor, salva-nos. As crianças estavam cultuando de forma verdadeira. Jesus aqui, neste texto, nesta resposta: sim, vocês nunca leram? Da boca dos pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor. Ele está falando, como essas crianças, elas estão me cultuando, vocês não. Elas estão me adorando, mas vocês não estão. Elas estão me louvando, mas vocês não estão. Ele estava ensinando o que era o verdadeiro culto. E as crianças ali, isso é muito forte, porque nós estamos falando da nação mais religiosa do mundo. E eles estavam adorando, como está escrito em Isaías 29, com a boca, mas o coração estava longe. Mas tinha ali crianças adorando com o perfeito louvor. Será que temos cedido às propostas de Faraó? Será que temos adorado, sacrificado sem sair do Egito?
sem libertação verdadeira? Não, o Senhor nos chama para sair desse culto da conveniência. Então, com seus olhos fechados, nós não temos muito tempo para orar. Fale com o Senhor. Diga isso ao Senhor. Fala: Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu estou aqui. E eu decido te adorar. Eu decido, meu Deus, fazer as coisas da forma certa. Eu não quero mais te adorar, meu Deus, pela conveniência. Eu não quero mais te adorar, meu Deus, pelo que eu acho. Não, eu não quero. Eu quero te adorar, meu Deus, de forma sincera, de forma verdadeira. Eu quero te adorar, meu Deus, como está escrito: da boca das crianças tiraste o perfeito louvor. Ah, Senhor, nos ensina a te adorar. Nos ensina, meu Deus, a voltar para a essência da adoração, que é o Senhor. Nos ensina, meu Deus, e nos mostra aonde temos errado, Senhor. Aonde temos cultuado segundo a nossa vontade. Aonde temos cultuado segundo as nossas emoções. E não segundo o que está escrito. E não segundo, meu Deus, o que o Senhor nos chama. Ah, meu Deus, o Senhor nos chama para este lugar de adoração verdadeira e sincera. Então nos ajude, Senhor. Nos ajude, Senhor, porque nós clamamos como aquelas crianças. Nós te dizemos hosana, Senhor. Nós te dizemos hosana, Senhor. Nós te dizemos hosana. E nós estamos preparados, Senhor, a tirar todo tipo de empecilho, a tirar todo tipo de coisa que contamina o nosso culto, que contamina a nossa adoração. Não, Senhor. Nós não queremos mais ser os mesmos. Nós não queremos mais agir da mesma forma. Nós não queremos mais servir ao Senhor na conveniência. Nós não queremos mais servir o Senhor de forma conveniente, com aquilo que nós achamos melhor. Não, Senhor, nós não queremos ser como um Mica. Nós não queremos ser, meu Deus, como um Jeroboão. Não, Senhor, nos tire deste lugar. Esta é a nossa oração, Senhor. É o que nós te pedimos. Senhor, eu oro com a igreja e eu clamo, meu Deus, para que o Senhor faça isso que fez em Mateus 21. Para que o Senhor vire mesas no nosso templo, para que o Senhor purifique o culto, para que o Senhor dê a nós, Senhor, o culto verdadeiro, para que o Senhor, meu Deus, purifique os nossos templos. Purifique, Senhor. Purifique os nossos templos. Purifique os nossos templos, Senhor. Purifique os nossos templos. Eu creio, meu Deus, que o Senhor vai virar mesas. Eu creio, meu Deus, que o Senhor vai virar mesas. Eu acredito que é tempo do Senhor virar mesas. É tempo do Senhor fazer uma reforma. Então venha, Senhor, a começar por nós. Com seus olhos fechados, escute o que eu vou dizer a você. A Bíblia diz que Jesus purificou o templo, hoje o templo somos nós. Será que o Senhor não está precisando virar mesas dentro de nós? Será que o Senhor não está precisando purificar o nosso templo interior? Será que o Senhor não está precisando purificar o nosso templo aqui? Porque talvez você não adora ídolos, mas talvez você tenha ídolos no coração. Então eu quero que você neste momento peça ao Senhor: Senhor, eu quero que você me purifique, eu quero que o Senhor me purifique, eu quero que o Senhor me purifique. Meu Deus, se eu sou um templo do Teu Espírito, eu peço que o Senhor vire as mesas do meu coração, eu peço que o Senhor vire as mesas do meu interior, eu peço que o Senhor vire as mesas dentro de mim, porque eu não quero mais ser o mesmo, porque eu não quero mais te cultuar da mesma forma, eu não quero mais te dar as rebarbas do meu tempo. Não, Senhor, eu não quero. Eu quero te adorar. Eu quero te adorar, meu Deus, conforme o Senhor quer. Eu não quero te adorar, meu Deus, segundo a minha conveniência. Eu não quero te adorar, meu Deus, segundo o que eu acho. Não, Senhor. Então eu te peço a começar por mim, que estou neste altar, Senhor. Eu te peço, meu Deus. Eu te peço, Senhor, a começar por mim, que estou nesse altar. Eu te peço, vira, Senhor. Vira as mesas do meu coração. Vira as mesas do meu coração. Vira, Senhor, e purifica o meu templo interior.
purifica o meu templo interior. E eu quero que você diga isso ao Senhor: Senhor, purifica o meu templo interior, purifica o meu templo interior, porque eu não quero te cultuar. Não, Senhor, eu não quero te cultuar do meu jeito, eu não quero te adorar da minha forma, eu não quero ter um culto customizado ao meu próprio modo. Não, Senhor, eu não quero, mas eu quero, Senhor, te cultuar como o Senhor quer. Eu quero te cultuar, meu Deus, como a tua palavra nos ensina. Eu quero te adorar com o meu coração, não com os meus lábios. Diga isso ao Senhor. Diga isso ao Senhor. Fala: Senhor, eu estou aqui. Ah, meu Deus, é tudo sobre o Senhor. Não, meu Deus, quantas vezes nós cultuamos, mas cultuamos para nós mesmos. Quantas vezes o objeto do nosso culto foi o nosso próprio umbigo. Quantas vezes, Senhor, nós te adoramos, mas a adoração era pautada em nós, era pautada no eu, era pautada nas minhas necessidades. Não, Senhor, como igreja nós oramos como está escrito no Pai Nosso, e nós pedimos: venha o teu reino, Senhor, venha o teu reino, Senhor, que a tua justiça estabeleça no nosso tempo, que o Senhor estabeleça no nosso meio o verdadeiro culto, Senhor. Volta no primeiro versículo de Êxodo 8, só que eu quero o versículo 26. Moisés respondeu: não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor, o nosso Deus, sacrifícios que são abomináveis aos egípcios. Se oferecermos tais sacrifícios diante dos seus olhos, não é verdade que eles nos apedrejarão? Temos de ir caminhando de 3 dias ao deserto, e ofereceremos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, como Ele nos disser. Volta no versículo 26 aqui. Não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor, o nosso Deus, sacrifícios, repita comigo, que são abomináveis aos egípcios. Será que as suas entregas e a sua adoração, ela é ofensiva para as pessoas do mundo? Vamos nos lembrar que quando aquela mulher chega diante do Senhor, extravagante, com aquela adoração, quando Maria chega diante do Senhor, com aquela adoração sincera, profunda, em que ela quebra aquele perfume caríssimo sobre ele. O primeiro a se escandalizar era o mais carnal de todos, Judas. E ele fala: para que fazer isso? Ele se ofendeu. Será que as nossas entregas e os nossos sacrifícios ofendem as pessoas do mundo? Tem uma frase, eu não me lembro se é do Lewis, se é do Spurgeon, eu não me lembro. Mas ele diz que nós não temos que ter medo quando o mundo nos odeia, mas temos que ter medo quando o mundo nos ama. Se você é odiado pelas pessoas do mundo, se os seus sacrifícios, as suas entregas, elas ofendem as pessoas do mundo, você está no lugar certo. Mas se você não incomoda ninguém, se você não constrange ninguém, você está no lugar perigoso. É loucura você acordar de madrugada para orar, é ofensivo para muitos. Aqui, os sacrifícios, as entregas que o povo de Deus ia fazer, era ofensivo para o povo mundano, para o povo do Egito. E nós precisamos refletir sobre isso, porque talvez as nossas entregas, por que não ofendem tanto o povo do mundo? Porque é parecida com as entregas deles. Aqui, na época, está falando de sacrifício mesmo, real. Porque os sacrifícios que os hebreus iriam oferecer eram sacrifícios completamente diferentes da cultura egípcia, o que iria ser uma abominação para os egípcios.
Agora, já para pensar que nós estamos vivendo um tempo onde os sacrifícios que muitos têm oferecido nas igrejas não são ofensivos para o povo do mundo, para os egípcios lá de fora, porque são parecidos com as entregas deles. Era sobre isso que Deus estava falando aqui. Se a minha entrega, ela não ofende, eu preciso rever. E a entrega que eu estou falando não é física, mas é a entrega do coração. Porque a entrega de Maria, daquele perfume, ela não mostrou, não era o objeto em si, nem o valor dele, mas era um coração. Nós precisamos tomar cuidado. Porque aqui, as ofertas do povo de Deus, a entrega do povo de Deus, ia ofender os egípcios e o povo do mundo. O Senhor nos chama para ser esse tipo, que constrange o mundo, que envergonha o mundo, e que oferece sacrifícios, como ofendeu o endemoniado do Judas. O que ofendeu ele ali não foi o perfume. A Bíblia fala lá em João, porque ele era ladrão, por isso que ele se ofendeu. Mas foi aquela disposição de coração, porque ele era um ganancioso. Mas aquela mulher não foi. Ela rendeu tudo aos pés do Senhor. O Senhor nos chama para este lugar de entrega de coração. E não de objetos ou física, mas uma entrega de coração. E precisa ser radical. Radical. Em nome de Jesus. Amém? Estenda para cá suas mãos. Senhor, eu quero abençoar a vida dessas pessoas. Pedir a tua bênção, a tua unção, o teu favor sobre elas. E que elas saiam daqui tomadas de unção, dispostas e preparadas a oferecer ao melhor ao Senhor, e não as rebarbas e nem a sobra, mas oferecer, meu Deus, o melhor de si. E como Paulo diz em Romanos 12, oferecer os nossos corpos como sacrifícios vivos, porque este é o culto racional. Que possamos sair daqui te cultuando não de forma emocional, mas te cultuando de forma racional para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Amém? Uma salva de palmas bem forte ao Senhor.